confiança e tranquilidade. Ajuda. Este planalto central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre a manhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Em 1956, aqui onde existia apenas o descampado, nenhum marco ou sinal dava a ideia do que estava para acontecer. A construção de uma cidade para ser a capital do país. A decisão estava tomada e a promessa de Juscelino Kubitschek, feita em Jataí, Goiás, durante sua campanha eleitoral, se concretizava com a criação da Companhia Urbanizadora da nova capital, Nova Cap, após a aprovação da lei votada pelo Congresso, autorizando o governo a transferir sua sede para o interior. O local fora escolhido depois de longos e penosos estudos iniciados pela Missão Cruz, seguidos por outras comissões, até a Comissão de Localização, que escolheu, entre várias opções, o sítio onde hoje se ergue Brasília. Uma segunda lei, votada como um desafio ao governo, fixou a data de 21 de abril de 60 para a transferência do governo e inauguração da cidade. Havia muita descrença em todo o país, mas havia também muita esperança em grandes segmentos da população. A Nova Cap começava a estruturar-se no Rio, quando um grupo de amigos de Juscelino Kubitschek resolveu construir uma residência provisória para ele no sítio deserto de Brasília. Em 10 dias, nasceu o Catetinho, que foi até a inauguração do Palácio da Alvorada, em junho de 58, o quartel-general da Batalha da Construção. Em suas visitas semanais, JK pernoitava no Catetinho ou dali partia para percorrer as obras. Em maio de 57, quando apenas se esboçavam os primeiros caminhos de serviço, foi rezada por iniciativa da Nova Cap a primeira missa de Brasília, no ponto mais alto do Sítio Castanho, hoje a Praça do Cruzeiro, onde está sendo erguido o Memorial JK. De todos os pontos do Brasil, usando os meios de transporte mais rústicos e mais modernos para a época, 15 mil pessoas chegaram a Brasília no dia 3 de maio, para assistir à missa e testemunhar sua confiança no presidente Kubitschek, que aceitara todos os desafios e dava os primeiros passos para concretizar o sonho secular dos brasileiros: a interiorização da capital do país. O presidente Kubitschek e Israel Pinheiro, presidente da Nova Cap, acompanhados de diretores e funcionários, receberam no aeroporto o cardeal Mota de São Paulo, convidado para celebrar a missa histórica. O Brasil
Terminada a missa, o cardeal Mota dirigiu-se ao povo brasileiro e de sua oração destacamos o seguinte: Senhor Presidente da República, em nome do Episcopado brasileiro, em nome da cristandade do Brasil, felicitamos Vossa Excelência e o Brasil pela próxima efetivação do preceito constitucional sobre a mudança da capital federal. Será o acontecimento máximo desde o grito do Ipiranga. Será um avanço histórico de 135 anos, pois desde a independência nacional deveria ter se consumado. Será o apogeu do governo republicano no país. Será a democratização desse colosso de grandeza, de beleza e de riqueza que é o território brasílico. Brasília será matriz, nutriz e portetriz da vida nacional integral e total. E o gigante não continuará deitado eternamente nas areias entorpecentes das praias do litoral. Vai acordar-se, vai levantar-se, vai galgar e transpor as serras do mar e da Mantiqueira para subir até o planalto das vertentes do Brasil. Não se repetirá mais a frase sediça do frade historiógrafo, censurando os brasileiros de se quedarem nas praias litorâneas à moda dos caranguejos. A nação vai agora tomar posse do que é seu e pelo seu verdadeiro centro de gravidade. Brasília vai ser o formidável impulso unificador e civilizador do Brasil. Brasília vai ser a mobilização efetiva e definitiva dessa grande nação de 60 milhões de cidadãos livres e desse extensíssimo território, patrimônio colossal, capital imenso do qual precisamos e devemos auferir os juros legítimos, tanto em benefício nosso como em benefício da humanidade. A criação do Núcleo Bandeirante foi uma das primeiras providências da nova CAP. O objetivo era instalar, numa cidade provisória de Madeira, os serviços indispensáveis de apoio às obras do Plano Piloto. As empreiteiras tinham em seus acampamentos o essencial como refeitório e cantina, mas não podiam oferecer aos seus operários e funcionários um mínimo de lazer, nem os serviços básicos de barbearia, lavanderia ou mesmo de confecções e utensílios. Por isso, criou-se o Núcleo Bandeirante, também chamado de Cidade Livre, que cresceu em 6 meses mais do que era previsto e se transformou numa poderosa comunidade, cuja história é parte integrante da história de Brasília. Enquanto as máquinas rasgavam a terra para abrir os primeiros caminhos de serviço e traçar as linhas básicas do Plano Piloto, surgiam no começo de 57 as primeiras construções isoladas, entre elas a Ermida, a primeira obra de alvenaria de Brasília em homenagem a São João Bosco, que em suas visões identificara em 1883 o local onde, por coincidência ou não, estava sendo construída Brasília. O Plano Piloto, de autoria de Lúcio Costa, começava a se estruturar na terra vermelha do Planalto. O vencedor do concurso internacional promovido pela nova CAP para a escolha do Plano Piloto de Brasília apresentou seu projeto com muita modéstia, mas o sinal de gênio estava impresso em cada traço e em cada palavra. Brasil maldiceto, com jorro de luz erguerá. Parlamento será voz que nos aponte no horizonte, onde a pátria curtirá. Tribunal será as almas soberana mais humana, vão ser as forças de construção. Solar a democracia, mansão no futuro e da paz. Brasília, 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 um dia o céu atingirá. Brasília, Brasília, a luz vive.
Ele previa uma cidade monumental, não no sentido da ostentação, mas no sentido da expressão palpável, por assim dizer, consciente daquilo que vale e significa. E era assim que a cidade nascia, no urbanismo arrojado de Lúcio Costa e na arquitetura espetacular de Oscar Niemeyer, que aqui pôde expandir seu gênio criador e renovador. As obras fundamentais que permitiram a mudança no prazo determinado pela lei foram realizadas em pouco mais de 1000 dias de trabalho sem interrupção. Mas houve um dia em que Brasília parou. Foi na morte de Bernardo Saião, em janeiro de 59. A notícia estourou como um raio, paralisando os braços e as vontades. Saião era uma espécie de mito e de herói, por suas façanhas de desbravador de sertões. Uma árvore no trabalho de desmatamento da Belém-Brasília matou ao cair, quando a estrada acabara de ser esboçada na selva. Isto foi no dia 15 de janeiro. 2 dias depois, seu corpo chegava a Brasília para ocupar a primeira sepultura do Campo da Esperança, que então existia apenas em projeto. Saião completava, com Iris Meinberg, Ernesto Silva e Israel Pinheiro, a diretoria da nova CAP. Velado na igrejinha de Fátima, em cujas paredes ainda se viam os afrescos de Volpe, o corpo de Saião foi levado ao Campo da Esperança por uma grande multidão. À frente, o seu amigo Juscelino Kubitschek. Tendo decidido que a mudança da capital era sua meta síntese, o presidente Kubitschek não dava tréguas aos seus construtores da cidade. Pelo menos uma vez por semana, visitava as obras. Às vezes, chegava de surpresa. Outras, tinha roteiro programado como esta, dos primeiros dias de 59. Os prazos estavam correndo. A data desafiante de 21 de abril de 60 se aproximava. E muita coisa ainda estava por ser feita. A cidade, de linhas revolucionárias, era uma grande sucessão de arcabouços espalhados por toda a área delimitada para o plano piloto. No seu ponto central, no Marco Zero, erguiam-se as primeiras colunas da estação rodoviária, na época considerada a maior estrutura de concreto protendido do mundo. Para a formação do lago que hoje envolve a cidade, centenas de homens e máquinas trabalhavam dia e noite na construção da barragem do Paranoá. No eixo monumental, a partir da rodoviária em construção, alinhavam-se à esquerda e à direita as estruturas metálicas dos futuros blocos ministeriais. A opção pela estrutura metálica foi imposta pela premência do tempo. Para a sua montagem, foram postos em serviço o arrojo dos nossos operários e a capacidade técnica dos nossos engenheiros. A leste e oeste do eixo, cresciam os blocos residenciais das superquadras, para receber em abril de 60 a primeira leva de funcionários federais que chegaria para instalar os 3 poderes na nova capital. Na futura Praça dos 3 Poderes, Juscelino Kubitschek viu do alto as obras do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo. Fazendo um balanço entre o tempo gasto até ali e o tempo que faltava para a inauguração, o presidente sentiu reforçada a sua confiança nos construtores da cidade. Os edifícios monumentais, traçados por Niemeyer, tomavam corpo no chão agreste e mostravam, mesmo em obras, a sua estranha beleza. Enquanto milhares de homens trabalhavam revezando-se em 3 turnos de 8 horas para que o fundamental do plano piloto ficasse pronto, outros milhares de operários e engenheiros abriam as estradas de ligação de Brasília com o resto do Brasil e com o mundo. Nasciam as rodovias Belém-Brasília, Brasília-Fortaleza e a Belo Horizonte-Brasília. A ponte sobre o rio São Bartolomeu foi uma entre centenas de pontes construídas pela engenharia do Brasil para que todos os caminhos levassem a Brasília. Em 59, todo o plano piloto era um imenso canteiro de obras onde se misturavam as mais modernas e as mais rudimentares máquinas acionadas pelo braço dos candangos vindos de todos os rincões da pátria. Mas podia-se ver que o esboço da obra estava pronto, faltando-lhe apenas o acabamento e importantes detalhes de embelezamento, como o lago, cujo leito aguardava com impaciência a chegada das chuvas para tornar-se realidade. Finalmente, tudo estava pronto para a inauguração.
Foram 3 dias de festas, que começaram no dia 20, com a entrega da chave da cidade por Israel Pinheiro ao presidente da República. O Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira chega para assistir à Santa Missa celebrada à hora zero do dia 21 de abril pelo eminente cardeal Dom Manuel Gonçalves Cerejeira. O coral renascentista acompanhou a missa. De Portugal, além do Atlântico, viera para esta cerimônia a mesma cruz com que Cabral descobriu o Brasil. E o que é o plano piloto de Brasília, senão a projeção daquela cruz de progresso no coração da terra brasileira? E assim, com este mesmo símbolo cristão que assinalou a descoberta em 1500, o Brasil de hoje assinala a descoberta do século XX, o nascimento da capital da esperança, herdeira de antigas epopeias bandeirísticas, luta das gerações presentes, emancipação das gerações vindouras. Cardeal Cerejeira, após a bênção papal irradiada no Vaticano em português, fez a sua oração especial por Brasília, esparzindo a água santa pelos pontos cardeais da nossa terra, abençoando a nova capital. E foi assim que nasceu Brasília, banhada pela lágrima do povo, abençoada por Deus, sob o signo do cristianismo. Sob o troar da salva de 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. A bandeira que vai tremular nos céus de Brasília simbolizará um país que se tornou maior. Meu pensamento volta-se neste instante para as novas gerações que colherão os frutos do nosso trabalho, encontrando um Brasil diferente, um Brasil integrado no seu verdadeiro destino. Embaixadores especiais de vários países do mundo são recebidos pelo presidente da República. Trazem eles as felicitações de outros governos e outros povos que também saúdam Brasília. Vieram em missão especial para este ato único em nossa história. Durante a cerimônia de instalação do Poder Executivo, falou o presidente Juscelino Kubitschek. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque à gloriosa evocação do passado junta-se agora a epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria, através de 2 acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram: o de fazer o Brasil afirmar-se como nação independente. O sonho dos Inconfidentes de 1799 tem nesta realização de 1960 a sua etapa derradeira, pois agora encontra o Brasil o seu verdadeiro destino e poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação. Constituiu o ponto alto das comemorações da instalação em Brasília do Congresso Nacional. Chegam os convidados. Chega à Câmara o presidente Juscelino, acompanhado do Dr. Israel Pinheiro e outras personalidades ilustres. O presidente Kubitschek entra no recinto sendo longamente aplaudido pelos congressistas e assistência. O vice-presidente João Goulart fala sobre a significação daquela solenidade que contou também com a presença do cardeal Cerejeira, todos os embaixadores em missão especial, governadores dos estados, ministros e representantes dos demais poderes da República.
o presidente deixa a Câmara, dirigindo-se ao monumento comemorativo. A seguir, chega ao monumento comemorativo da instalação do governo federal na nova capital do país. Foi incorporada ao monumento a cabeça do presidente esculpida em granito com a seguinte inscrição: ao presidente Juscelino Kubitschek, que desbravou o sertão e ergueu Brasília com audácia, energia e confiança, a homenagem dos pioneiros que o ajudaram na grande aventura. Todas as armas se fizeram representar nesta primeira parada militar na nova capital da República. Este desfile foi um dos pontos altos da comemoração da instalação da nova capital do Brasil.